e hoje chegamos ao terceiro capítulo e colocamos como título desse terceiro capítulo, Prova de Fogo. E por que esse título? Porque nós vamos estudar hoje a experiência dos amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente. É uma história que as crianças gostam muito, é uma história de grande livramento, mas nós iremos descobrir de que esse capítulo 3 de Daniel, ele também tem o seu paralelo no livro do Apocalipse. E a história que aconteceu há 2.600 anos no passado, ela vai se repetir em nossos dias. E nós vamos entender como se dará essa repetição. Mas antes de começarmos o estudo, como sempre é bom, eu quero convidar você para nós orarmos mais uma vez. E pedirmos a bênção do Senhor para o estudo. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos em Tua casa, em Tua santa presença em mais uma noite. Queremos estudar o Teu livro sagrado mais uma vez. E queremos convidar ao Deus Espírito que esteja em nosso meio. Queremos dizer, Espírito Santo, és bem-vindo entre nós, para que Tu sejas o nosso professor. O Senhor inspirou os apóstolos e profetas a escreverem a Tua palavra. O Senhor esteve com Daniel em Babilônia, enquanto ele escrevia esse livro extraordinário, e queremos te convidar que esteja conosco também nesta igreja, nessa noite. E que ao revermos essa história do capítulo 3, nós possamos tirar lições práticas para a nossa vida espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar também a você que nos assiste pela internet. Estamos com muitas pessoas nos assistindo na internet agora. E eu tenho um convite para você. Pega o link do nosso canal aqui, da nossa Igreja Central de Florianópolis, manda para os seus contatos e vamos ter mais pessoas com a oportunidade de estudar a Bíblia. Tá bem? Faça isso, um pedido carinhoso para você. Vamos avançar com o estudo de hoje. Eu queria começar com a declaração do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro escreveu: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Cristo nunca prometeu que a vida cristã seria um mar de rosas. Ao contrário, ele disse: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo, e se eu venci, vocês também poderão vencer. Então Pedro está dizendo: não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós. E Pedro continua: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então Paulo introduz um conceito aqui: se você sofre como cristão, não fique triste por isso. Por que sofrer como cristão? Porque você pode sofrer por outros motivos que não a religião. E a gente entende que hoje existem pelo menos duas causas distintas para o sofrimento. A primeira delas pode ser, sim, sofrer pelo Evangelho. Mas muitas vezes nós sofremos não por causa do Evangelho, nós sofremos por más escolhas que fizemos, por às vezes semearmos, e um dia temos que colher o que nós semeamos. Bom, se alguém sofre porque crê nos princípios do Evangelho, porque segue a Jesus, pode ser que ele passe por problemas e dificuldades. Por quê? Porque o cristianismo autêntico, ele caminha na contramarcha do mundo. O mundo não está preocupado com valores. A nossa sociedade, ela está cada vez mais perdida. As pessoas estão perdendo o referencial. E outro dia eu li um material muito interessante falando sobre as mudanças pelas quais passou nossa sociedade nos últimos 200 anos. E você vai se lembrar do que eu vou dizer. Muitos aqui, como eu, se lembram de uma época em que às vezes se despertava na casa com o cheiro do café sendo preparado. Aquele café que é feito no coador de pó.
Quem aqui pegou uma época que tinha um coador de pó em casa? Levante a mão. Você vai entender o que eu estou falando. Ele era quase um membro da família. Não era? Mas aí veio o coador descartável. Acabou com o coador de pó. Agora é descartável. Na realidade, nas nossas universidades surgiu uma nova matéria, obsolescência. Os carros populares que você compra hoje no Brasil, eles são projetados para durarem 10 anos. A invenção do plástico revolucionou o mundo, mas acontece que esse conceito, ele acabou se infiltrando na sociedade e nas famílias, o conceito do descartável. Aí tudo se torna descartável. O casamento também é descartável, os relacionamentos. No passado, quando a família chegava em casa, todos se uniam em torno de uma mesa, e ali os filhos contavam para os pais o que havia acontecido, a família tinha diálogo. Hoje isso acabou. Hoje as pessoas chegam em casa, cada um está no seu celular, cada um vai para uma mídia, para uma tela. E o que fez a tecnologia? Ela aproximou distantes e distanciou os próximos. E a sociedade, por causa dessas mudanças, perdeu seus referenciais. Então, quando nós sofremos pelo Evangelho, pelos valores que nós defendemos, pelos referenciais que nós adotamos, esse sofrimento, ele tem sim o seu valor. Ele purifica o nosso caráter. Mas muitas vezes eu posso sofrer simplesmente por consequência de uma escolha que eu fiz, de uma escolha errada. Bom, na história de hoje, nós vamos conhecer jovens que não fizeram escolhas erradas, mas sofreram por causa da fé que eles mantinham. Quando terminamos semana passada o capítulo 2 de Daniel, nós tínhamos um rei admirado com a sabedoria do Deus de Daniel e admirado com o poder do Deus de Daniel. E ele declarou: o seu Deus, Daniel, é o Deus dos deuses, porque ele revela mistérios. Ele estava impressionado com o Deus de Daniel. Os deuses da Babilônia não puderam ajudá-lo, mas havia um Deus no céu que revelava mistérios. Mas nada como o tempo. E passados cerca de 9 anos, nós temos o capítulo 3, e no capítulo 3, nós temos agora uma atitude de Nabucodonosor contrária ao pensamento que ele exprimiu no capítulo 2. Então, 9 anos se passaram do sonho e chegamos ao capítulo 3. O que fez Nabucodonosor? Ele fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, levantou essa imagem lá no campo de Dura, na província de Babilônia. Uma imagem toda de ouro. Esta imagem tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. O número 6, ele está muito presente na numerologia babilônica. Isso porque eles foram os inventores do sistema sexagesimal. Quando você vai hoje ao mercado e compra meia dúzia de ovos, ou você compra uma dúzia de ovos, essas expressões, elas têm o 6 como base, foram oriundas de Babilônia. A hora nossa tem 60 minutos, o minuto tem 60 segundos. Essas expressões, esses conceitos, foram muito desenvolvidos lá em Babilônia. E esta imagem, com 60 côvados de altura e 6 de largura, ela tinha aproximadamente a altura de um prédio de 10 andares. Cadê aqui o prédio? Mais ou menos um prédio de 10 andares. Só que ela era toda de ouro. No sonho, a imagem não era toda de ouro. O que era de ouro? A cabeça. E o que a cabeça representava? Babilônia. Então Nabucodonosor estava dizendo: o meu império jamais passará. Por isso a imagem será toda de ouro. Com que objetivo ele fez essa imagem? Versículo 2. O rei mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros,
magistrados e conselheiros, e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então todos foram convidados para um ato inaugural. E quando todos chegaram ali na planície de Dura, o que é que aconteceria? Um arauto daria o sinal. E quando ele desse o sinal, todos os instrumentos seriam tocados. E quando os instrumentos fossem tocados, todos deveriam se prostrar e adorar a imagem que Nabucodonosor levantou. Agora, o que significava adorar aquela imagem? Bom, o número 60, a altura, era o número que simbolizava o deus Marduk. E o número 6 simbolizava o menor deus de Babilônia. Ou seja, na estátua estava contido todas as divindades de Babilônia. E adorar essa imagem seria simplesmente adorar deuses falsos. E havia ainda um decreto baixado. Aquele que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Então era uma adoração compulsória. Todos deverão se prostrar e adorar, e quem não o fizer será réu de morte. Pois bem, a multidão se ajuntou. Ali estava aquela estátua de mais ou menos 30 metros de altura, toda de ouro, e no momento que os instrumentos foram tocados, todos deveriam se prostrar. Que cena é esta? Eu queria destacar 5 elementos contidos nesta cena. Primeiro, um soberano poderoso, Nabucodonosor. Segundo, uma imagem falsa. Falsa porque no capítulo 2, apenas a cabeça era de ouro. E esta imagem agora é toda de ouro. Ela é falsa. Terceiro, uma adoração forçada. Todos teriam que adorá-la, não é quem escolhesse adorar. Quarto, união da igreja e Estado. Por quê? Porque o Império Babilônico, representando o Estado, queria forçar as pessoas a um ato de adoração que tem a ver com a religião. Então a igreja se uniu ao Estado, em outras palavras. E finalmente uma pena de morte. Quem não se prostrasse e adorasse, seria no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Isso poderia acontecer novamente em nossos dias, esse cenário? Sim. E quando nós estudamos a Bíblia, e nós fazemos um paralelo entre Daniel capítulo 13 e Apocalipse capítulo 13, nós descobrimos que é exatamente isso que vai acontecer em nossos dias. Pastor, quer dizer então que está profetizado um grande movimento de perseguição religiosa? Sim. Um grande movimento que vai obrigar as pessoas contra a sua liberdade de escolha? Sim. Como será isso? Vamos então aos elementos. Primeiro, lá você tinha Nabucodonosor, um poderoso soberano. E agora em Apocalipse 13, 11? Lá nos diz que João viu uma besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Eu não vou entrar em detalhes do Apocalipse, mas eu queria trazer para você esta cena do capítulo 13. Animal ou besta, em profecia, significa reino ou poder. Então, as 2 bestas que aparecem em Apocalipse 13, uma que sai do mar e uma que sai da terra, elas representam poderes. Então, em Apocalipse 13, 11, você tem um poder como era Nabucodonosor. Agora, quem é esse poder? Ele sai da terra. Em profecia, de acordo com Apocalipse 17, 15, águas representam povos, nações, multidões e línguas. A primeira besta sai do mar, ou seja, ela se levanta, ela emerge de um local densamente povoado. Mas a segunda besta não, ela sai da terra, ou seja, de um local pouco povoado. Pastor, então quem é essa besta que sai da terra? Está pronto? Posso falar? Ou não? Ah, vocês não querem saber. Posso falar?
os Estados Unidos da América do Norte. Mas por quê, pastor? Eu vou explicar. Os Estados Unidos foi um país colonizado de uma região pouco habitada. Isso porque os pais peregrinos, fugindo das perseguições papais da Idade Média, estamos falando de 1620, entraram num barco chamado Mayflower e cruzaram o Oceano Atlântico até aportarem nas praias do que hoje nós chamamos o estado de Massachusetts. Como eles saíram de uma cidadezinha na Inglaterra chamada Plymouth, eles colocaram o nome nessa cidade agora de Plymouth. E como eles haviam saído da Inglaterra, eles chamaram agora essa região da Nova Inglaterra, New England. E ali, em Plymouth, eles plantaram a sua primeira comunidade, que assegurava o direito de liberdade religiosa. Eles chamavam isso de plantation. Há um mês atrás eu estive lá novamente, em Plymouth Plantation, aonde chegou o barco Mayflower. E ali nas praias, ali você encontra uma réplica exata do Mayflower, boiando ali nas praias de Plymouth. Você entra, é um ponto turístico para ser visitado. Qual era o sonho desses pais peregrinos fugindo das perseguições religiosas da Europa? Organizar um Estado sem rei e uma igreja sem papa. Esse era o sonho. Eles queriam uma clara separação entre o poder civil e o poder religioso. É por isso que esse poder tem 2 chifres. Ele fala da liberdade civil e religiosa. Mas há um detalhe. Ele tem a aparência de cordeiro, ele parece cordeiro. E quem é o cordeiro na Bíblia? Jesus. João Batista disse lá em João 1:29, eis o cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. E no livro do Apocalipse, 29 vezes a expressão cordeiro é aplicada a Jesus Cristo. Então, esta nação que surge de um local pouco povoado, separando a igreja do Estado, assegurando o direito de liberdade religiosa, ela tem a aparência de cordeiro. Ela parece favorável à religião, mas logo ela vai falar como dragão. E quem é o dragão na profecia? Satanás. Apocalipse 12, 7 a 9 diz isso. Agora, quando é que os Estados Unidos vai começar a falar com uma fala perseguidora? Nós vamos entender. Lá em Daniel 3, você tem uma imagem falsa. Nabucodonosor queria que o seu reino fosse eterno. E em Apocalipse 13, 14, aparece novamente uma imagem. Olha o que diz o texto. Falando da segunda besta, os Estados Unidos da América do Norte, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, da primeira, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam o quê? Uma imagem, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, os Estados Unidos levará o mundo a fazer uma imagem à primeira besta, exatamente como fez Nabucodonosor. Terceiro elemento, haverá uma adoração forçada. Olha o que diz Apocalipse 13, 15. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Só vai poder comprar ou vender quem se dobrar diante desse poder. Haverá também uma união da igreja e do Estado. Esta besta exerce a sua autoridade e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Espera aí. Os Estados Unidos é um poder político e ele vai interferir nas questões religiosas, porque a adoração é uma questão de religião. Então haverá a união da igreja com o Estado. E finalmente haverá também uma pena de morte. Lá em Daniel 3,
seria lançado na fornalha de fogo ardente quem não se prostrasse. E em Apocalipse 13:15, é dito que foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse o quê? Morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. Quem não se prostrava lá em Babilônia diante da imagem, ia parar na fornalha. Em nossos dias, quem não se prostrar diante dessa imagem, também será réu de morte. Quer dizer que a história vai se repetir. Nós iremos dar alguns detalhes mais para frente em nossos estudos. Mas por hoje, entenda que o final do grande conflito entre o bem e o mal envolverá a questão da adoração. A quem você adora. Porque em Apocalipse capítulo 13, a segunda besta leva os habitantes da terra a adorar a primeira. Mas em Apocalipse 14, um anjo desce do céu e diz: temei a Deus e dá-lhe glória e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então a humanidade será dividida entre dois grupos: aqueles que adoram a Deus e aqueles que adoram a besta. Eu vou me aprofundar nesse tema nas próximas semanas. Deus sempre teve um remanescente fiel. Lá em Babilônia, eles se chamavam Ananias, Misael e Azarias. Em nossos dias, Deus terá um povo fiel. E é por isso que eu e você estamos aqui. Porque nós queremos pertencer a esse povo fiel. Nós queremos estar entre aqueles que vão adorar o Criador. Nós queremos um dia estar prontos para Jesus quando Ele voltar. E nós queremos ir morar no céu com Ele. A gente canta isso com tanta alegria, né? Toda quinta-feira. Verei Jesus. Nós o veremos. A palavra diz que aquele que disse que viria, virá em pouco tempo. Mas se tardar, espera-o. Quer dizer que 3 não se prostraram. Deus tem um remanescente, um povo fiel. E quando toda aquela multidão lá na planície de Dura se prostrou e adorou, 3 ficaram de pé. Aí as pessoas vieram e disseram assim para Nabucodonosor: o Senhor não nomeou 3 judeus para liderar as províncias? Pois esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então correram e entregaram os 3 jovens. 3 jovens não se prostraram a Nabucodonosor. E lembra que Nabucodonosor tinha nomeado esses 3 como líderes de províncias, a pedido de Daniel? O que o rei disse que aconteceria se não adorasse? Fornalha de fogo ardente. Mas o que fez o rei? Ao invés de mandar logo para a fornalha, ele deu uma segunda chance. Ele chamou os jovens e disse: venham aqui, eu vou dar para vocês uma segunda chance. E nessa segunda chance nós vemos que o rei não só conhecia esses jovens, mas o rei também os admirava. O rei não queria destruí-los. Então o rei deu uma segunda chance. Pastor Arilton, cadê Daniel? Ele não está aqui na história do capítulo 3. E por que não está? Bom, vários estudiosos de Daniel apresentam uma hipótese, e eu concordo com ela. Nabucodonosor sabia que Daniel não se prostraria. E ele deu jeito de tirar Daniel desse momento, porque senão Daniel perderia a sua vida. Quem sabe o tenha enviado em alguma missão diplomática? Bom, não sabemos ao certo, mas eu gosto dessa hipótese. O rei admirava Daniel, por isso ele não está no capítulo 3. Agora o rei dá uma segunda chance, e o rei diz: olha, eu vou pedir para tocar os instrumentos de novo, e vocês devem se prostrar e adorar a imagem. Era adorar a ele mesmo, ele queria ser o Deus. E qual foi a resposta desses jovens corajosos? Eles disseram assim para Nabucodonosor: fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos se o Deus a quem servimos quer livrar-nos,
ele nos livrará da fornalha e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Coragem, que coragem. Fica sabendo de uma coisa, rei. Se o nosso Deus que nós servimos quiser nos livrar, poupar nossa vida, Ele tem poder para isso. Mas se Ele não quiser, saiba de uma coisa, nós não vamos nos curvar diante dos teus deuses. Aí eu pergunto, aonde que eles aprenderam a respeito disso? Nos escritos de Moisés. Porque aqui nos escritos de Moisés, no capítulo 20 do livro de Êxodo, estão registrados os 10 mandamentos. No capítulo 5 de Deuteronômio, eles são repetidos. E o que diz o primeiro mandamento da santa lei de Deus? Não terás outros deuses diante de mim. Os 3 jovens hebreus conheciam o primeiro mandamento. Eles também conheciam o segundo. O que diz o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhe darás culto. É por isso que eles não se prostraram. Esses jovens eram tão leais à palavra de Deus, que eles preferiam morrer do que quebrar os mandamentos que Deus havia dado para seu povo. E a essa altura do nosso estudo, deixa eu abrir um parêntese aqui e dizer para você uma coisa com todo o carinho que você merece ouvir. Eu disse outro dia, aqui viemos para aprender Bíblia. E nós temos que conhecer a verdade, porque é a verdade que liberta. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite, ou para alguém que está assistindo em casa, que foi ensinado na sua religião a se prostrar diante de imagens. Isso não está correto. A Bíblia condena a adoração de imagens. Pastor, e por que condena? Porque por mais santo que tenha sido Pedro, Paulo, João, Virgem Maria, por mais santo que eles tenham sido, de acordo com a Bíblia, eles estão mortos, sepultados, esperando a volta de Jesus. De acordo com a Bíblia, os mortos só ressuscitarão quando Jesus voltar. Está lá em João 5, 28 e 29. De acordo com a Bíblia, em Eclesiastes 9, 6, os mortos não sabem de coisa nenhuma. De acordo com a Bíblia, lá em Apocalipse 22, 12, a recompensa só será dada na volta do Senhor Jesus. Então, ninguém que morreu foi para o céu, com exceção de Moisés, que a Bíblia dá um nome. Pastor, eu tive experiências com os santos. Pastor, eu até passei por um milagre. Eu acredito nisso. E eu vou dar o meu testemunho pessoal. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, um dia eu acordei e eu não parava em pé, porque eu não sentia as minhas 2 pernas. Eu perdi completamente a sensibilidade. Minha mãe ficou desesperada. Mas alguns vizinhos disseram, leva ele numa benzedeira que tem aqui. Alguém conhece uma benzedeira? Conhece? Tem vários aí. Minha mãe me pegou no colo e me levou na benzedeira. Eu com medo danado que ela poderia fazer comigo. E eu não esqueço até hoje que essa mulher colocou um pano em cima do meu joelho e com agulha começou a costurar o pano e pediu que eu repetisse uma oração que ela estava fazendo, que eu não me lembro mais. E enquanto ela costurava com o pano em cima do meu joelho, não tocou minha carne com agulha, só o pano, eu repeti a oração, terminou aquela oração, ela disse para minha mãe, traga ele amanhã e depois de amanhã, são 3 dias. Segundo dia, eu fui mancando. Terceiro dia, eu fui correndo.
E aí? Como você explica? A quem essa mulher orou? Eu vou dizer para você uma coisa. Nenhum santo tem poder de fazer milagres porque eles não estão vivos. Mas Deus é tão bom que Ele faz o milagre, nem que Ele não leve a fama. Deus não se importa com a fama. E às vezes Ele opera o milagre e a pessoa atribui ao santo. Mas o que fez Deus? Na ignorância da pessoa, olhou para a sua fé. Na simplicidade da pessoa, que era isto que ela conhecia, Deus atendeu o pedido, por amor à pessoa, não importando se o crédito fosse para um outro lugar. Assim é Deus. Mas com toda a certeza que a Bíblia nos oferece, eu e você não devemos nos prostrar diante de nenhuma imagem, de nenhum santo. Por quê? Porque isso é pecado. E por que é pecado? A Bíblia faz uma pergunta retórica: a favor dos vivos se consultarão os mortos? A favor de quem está vivo, vai se perguntar para quem já morreu? Que a terra já comeu, não resta mais nada? Eles não se prostraram, porque eles quebrariam os 2 primeiros mandamentos da lei de Deus. E você também não deve se prostrar. Eu não estou aqui para ferir a sensibilidade de ninguém, mas a minha missão como pastor é trazer para você o que a palavra ensina. E quando acabar o culto essa noite, não pense você que eu vou sair correndo porque eu tenho um outro compromisso. Eu vou ficar aqui e posso atender quem preciso for, para mostrar com mais clareza se ficou alguma dúvida para você sobre esse tema. Terei todo o prazer em poder ajudar. O rei mandou que viessem os soldados mais valentes que ele possuía. Amarraram os 3 jovens e os lançaram na fornalha de fogo ardente. De repente, Nabucodonosor esfregou o olho, olhou para o lado e perguntou assim para os amigos: nós não jogamos 3 homens na fornalha? Sim, eu estou vendo 4. E o 4º tem aspecto de um filho dos deuses. Quem é esse 4º? Quem é, irmãos? É o próprio Jesus Cristo. A história dessa noite nos ensina de que às vezes Deus não impede que você entre na fornalha, mas Ele se compromete a ir com você. Às vezes Ele não impede que você passe pela prova, mas Ele passa com você, porque Ele nunca nos abandona, nunca. Aqueles soldados valentes que lançaram jovens, a Bíblia diz que todos eles morreram. Eles morreram, porque a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Mas os 3 jovens ficaram ilesos. E sabe o que diz a Bíblia? Nabucodonosor mandou que eles fossem tirados da fornalha. Quer dizer, ninguém tirou, né? Chamou para fora, né? Quem vai entrar lá para buscar? E quando eles saíram da fornalha, nem cheiro de fumaça tinha na roupa. Por quê? Porque Deus protege. A palavra de Deus diz que Deus honra aqueles que o honram. Quando você escolhe ser fiel ao Senhor, Ele vai ser fiel a você. Quando você escolhe ser obediente, Ele vai abençoar você, vai abençoar a sua casa. Sabe por quê? Porque finalmente o grande desejo do Pai é vermos todos nós um dia na eternidade com Ele. Ao longo de 27 anos como pastor, eu tenho visto várias pessoas e várias histórias de gente que teve que pagar um alto preço por causa de sua fé, por causa dos valores que eles abraçaram. Em uma ocasião, estava com um grupo de desbravadores, eram centenas de desbravadores. Chamamos desbravadores os garotos de 10 a 15 anos, né? Os juvenis de 10 a 15 anos que temos na igreja. Eles têm clubes,
Esses clubes ensinam natureza, ensinam ordem unida, ensinam primeiros socorros e tantas outras atividades. E eu estava ajudando a coordenar uma atividade com vários desbravadores. E naquele sábado teríamos também uma cerimônia de batismo. Vários desses juvenis seriam batizados numa manhã de sábado. E eles me encarregaram da cerimônia de batismo. Me deram uma relação de nomes, e eu lia nome por nome, e os juvenis vinham até aqui para então serem batizados por alguns pastores que aí estavam. Até que eu li o nome de uma garota, de 14 anos de idade. E quando ela subiu o palco aqui para ser batizada, ela chorava tanto, que aquilo me chamou a atenção. Eu me aproximei dela e perguntei: por que você está chorando tanto? Hoje não é um dia tão especial na sua vida? Porque o dia do nosso batismo é um dia muito especial. 25 de setembro de 1985 foi o dia do meu batismo. Eu tinha 13 anos. Eu jamais esqueceria aquele sábado. Foi numa lagoa, lá na rodovia do Sol, no Espírito Santo. O dia que a gente se batiza é um dia extraordinário. Sabe por quê? Porque os nossos pecados são todos perdoados. E a Bíblia diz que o nosso nome, ele vai para o livro da vida. No livro da vida estão os nomes dos candidatos ao céu. E eu perguntei: por que você está chorando tanto? Ela disse: pastor, o senhor está vendo esse tanque batismal? Eu disse: sim. Depois que eu me batizar nessa noite, pastor, eu não tenho mais casa para morar. Eu disse: como assim não tem mais casa? O meu pai não aceitou a minha decisão. O meu pai não concorda com a minha fé. Ele não quer que eu siga Jesus Cristo. E ele disse que se eu me batizar, eu não serei mais filha dele. Com a coragem que só Deus pode dar, essa garota de 14 anos entrou no tanque e foi batizada. Quando ela saiu do tanque, dezenas de juvenis a abraçaram. E eles choraram por mais ou menos uns 10 minutos, abraçados. Eles conheciam a história dela. E eu pensava comigo assim: aí está a sua nova família. Os anos se passaram. Cerca de 4 anos depois, eu estava numa escola adventista fazendo um programa especial. E enquanto nessa escola eu contei essa história da fidelidade dessa garota de 14 anos. E quando terminou a programação naquela noite, uma jovem me procurou e disse: pastor, o senhor me reconhece? Eu disse: não, eu sou a garota da história que você acabou de contar. Eu disse: é você que se batizou aquele dia? Sou eu, pastor. E o que aconteceu? Pastor, quando eu saí do batismo, eu voltei para casa. E quando eu bati a porta, meu pai abriu. Olhou para mim e para uma sacola de roupas que eu havia levado, todas molhadas do meu batismo. E para confirmar, ele perguntou: você se batizou? Eu disse: sim. Ele disse para mim: então aqui não é mais sua casa. E fechou a porta. Eu fiquei na rua. Os amigos da igreja me abraçaram, pastor, e me mandaram para essa escola onde eu estou até hoje. Aqui é minha casa, desde então. 14 anos. Preferiu dizer sim para Jesus e perder a família, porque não concordava com a sua decisão de ter Cristo no seu coração. Eu não sei, sinceramente, o preço que você vai ter que pagar por uma decisão. Mas seja qual for o preço, decida.
Porque se você decide, você até pode parar na fornalha, mas Ele vai com você. Agora, se você não decide, e aqueles que não decidirem, um dia eles também enfrentarão o fogo. Está lá em Apocalipse 20, versos 7 a 9. Mas será o fogo eterno, o fogo da destruição, o fogo da segunda morte, e dessa não tem volta. Todos nós que estamos na igreja nessa noite, ou um dia estaremos no céu, na presença de Jesus, ou seremos queimados no fogo, todos nós. Não tem exceção, não tem uma terceira possibilidade, não tem um outro caminho. E eu desafio você a trazer qualquer outro texto da Bíblia que ensine outra coisa, senão esses dois destinos. É por isso que a Bíblia fala do trigo e do joio, da ovelha e dos cabritos, do caminho estreito e do caminho largo. Só tem dois caminhos. Cristo está apelando ao seu coração para que você continue se relacionando com Ele, para que você continue estudando sua palavra, para que você continue buscando a direção dEle para a tua vida. E eu sei que no seu coração começa a brotar algo interessante, porque o nosso coração começa a se aquecer, o Espírito Santo começa a mexer com a gente começa a ver as coisas por um outro prisma, a nossa vida começa a mudar, a gente começa a sentir sentimentos e emoções nunca experimentados. É o Espírito Santo trabalhando o seu coração para ajudar você a ir para o céu. A palavra de Deus promete para mim e para você: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pensa nessa promessa. Nós vamos ter uma música agora. Enquanto ouvimos essa canção, entregue o seu coração a Cristo e deixe que Ele lidere sua vida. Eterno Deus e amorável Pai, mesmo ainda sendo escuro, nós queremos seguir pela fé. Às vezes não sabendo o que nos reserva no futuro. Mas o Senhor nos convida hoje a darmos um passo pela fé. Ananias, Misael e Azarias, eles não sabiam o que iria acontecer com eles. Talvez até pensassem que o seu fim havia chegado. Mas o Senhor tinha um plano maravilhoso para a vida deles. E esse lindo testemunho que eles deram, levaram o rei Nabucodonosor a reconhecer que havia um Deus no céu, mais poderoso do que os deuses da Babilônia. Pai, nos ajude a termos esta fé. E mesmo sem saber o que virá pela frente, nos ajude a escolhermos ser fiéis ao Senhor, porque a fidelidade, um dia, ela será recompensada. Um dia, haveremos de estar na Tua santa presença, na companhia dos Teus anjos, e moraremos para todo sempre ao Teu lado. Por isso, nos ajude a tomar as decisões certas, a fazer as escolhas que nós precisamos, para que o nosso coração seja completamente Teu. Oramos em nome de Jesus. Amém.